Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos no 4º episódio para poder falar mais aí sobre canteiro, né? A parte industrial, os fornecedores, qualidade, tudo que envolve aí uma cesta de serviços que o fornecedor possa oferecer aí para as indústrias de maneira qualitativa, né? Então, assim, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com um convidado muito especial, extremamente qualificado, que é o Luciano Zorzal. Eu vou fazer aqui uma apresentação bem estruturada dele, que eu acho que isso vale a pena, né? Ele é o CEO hoje da Zorzal Auditorias, né? E ele é especialista, auditor e instrutor desde 1997. Ele já realizou treinamentos em mais de 260 empresas, vem preparando inúmeras organizações no Brasil inteiro para certificação e sistemas de gestão da qualidade. Tá? Ele é engenheiro com pós-graduação em qualidade e produtividade pela UFES, FCAV da USP. Ele é lead assessor da ISO 9001, enfim, tem uma série de outras qualificações aqui. Por mais de 10 anos já atuou como professor de pós-graduação e MBA. E agora, inclusive, é o único auditor capixaba que participou da questão da ISO 9000, né, Luciano? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui participando do Canteiro. É um podcast que está construindo uma história que vai ser muito bacana e é um orgulho poder estar participando. Eu agradeço, Márcio, o convite. Realmente, a ISO, né, a ISO 9001, ela foi publicada em 87, teve uma revisão em 94, 2000, 2008, 2015. E o Brasil é muito atuante nisso, inclusive sediou uma das reuniões internacionais nessa última versão. E aí tem um trabalho de voluntários, foram mais de 600 brasileiros voluntários, e eu tive a satisfação de participar do grupo GT1 da ABNT, onde eram 11 especialistas liderados pelos dois, que eram os delegados que representavam e diziam que o Brasil achava que devia ter na norma, ou o que deveria tirar, se votava a favor do que o alemão colocou, do americano, porque às vezes se critica a norma como se ela não fosse pronta para o Brasil. Uhum. E a gente tem uma participação e ela funciona muito bem, principalmente também para as empresas brasileiras. E que tipos de atualizações que houve agora nessa participação sua aí? Que foram... O grande foco da nova versão da ISO foi que ela trabalhou a mentalidade de risco. Então, antes você tinha o evento das ações preventivas, que era uma coisa muito localizada. E trabalhando o risco, imagina todas as áreas da empresa pensando no risco que está inerente à sua atividade. Então, a área financeira é o risco de uma inadimplência, a área comercial, o risco de vender algo que não pode entregar, a produção de entregar um produto ou fabricar um produto, uma prestação de serviço com atraso, e aí você se antecipa, porque a norma é estruturada dentro do ciclo PDCA. Você planeja, você executa, verifica e atua dentro do ciclo de melhoria contínua, que é chamado ciclo PDCA. A ISO 9001 é a estrutura disso. Então, pensa na sua essência, como pode uma empresa prometer para o seu cliente produtos e serviços, se comprometer com prazo, inclusive contratualmente. Imagina, então, nesse ambiente industrial para grandes empresas, onde há requisitos legais, há multas, e ela não se preparou, ela não analisou os riscos de alguma coisa dar errado. Ela não definiu procedimentos, não treinou a equipe, muitas vezes, para situações que podem fugir do seu controle. E aí você tem, por exemplo, o ISO 9001, que trabalha todos esses pontos e, junto com outras ferramentas, e esse é um ponto também que eu acho importante destacar, principalmente de 10 anos para cá, tem muito sistema, muita plataforma disponível para ajudar as empresas. E viáveis, assim, de viabilidade econômica que você pode ter. O próprio Pastinha é uma delas, né? Imagina fazer todo esse controle no braço. Então, você sente a necessidade e hoje você tem muito recurso disponível para te ajudar a fazer essa entrega. A gente vem pensando aí, né, junto, num sentido de se criar uma ferramenta robusta de apoio a essas empresas, né? E você acha que, de certa forma, a gente tem como promover
para essas empresas, essas ferramentas e fazer essa conexão junto com essas auditorias, as consultorias de qualidade, né? Tudo isso integrado dentro de umas ferramentas, da mesma ferramenta de tecnologia, você acha que isso é possível? É possível e hoje tudo se complementa, né? Hoje você tem especialista para todo tipo de situação. Por que você vai tentar inventar ali alguma coisa se já tem algo especializado? E quando esses especialistas se reúnem e trabalham num projeto único, quem ganha isso é o cliente. Você tem rapidez, você tem agilidade e você tem a disponibilidade de um recurso a um custo acessível. Pois é. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com essas empresas terceiras que são fornecedoras para a indústria, da mesma forma que as indústrias também têm uma preocupação muito grande em saber a estrutura dessa empresa que está chegando lá para prestar um serviço. Às vezes, a gente estava falando contigo aqui sobre a questão das paradas gerais, né, que são eventos temporários, que é a grande parte das indústrias, quase 80%, fazem a contratação em menos de 30 dias até o momento da execução do trabalho. Então, assim, a gente acredita que deve haver muito pouca consulta, né? Ou segurança, vamos dizer, em si, né? De quem está sendo colocado lá para dentro dessas indústrias, né? Então, de certa forma, a qualidade ela pode entrar aí para poder filtrar esse processo, né, para as empresas, né? Exatamente. Imagina o desafio que é para essas empresas contratadas para uma parada, imobilizar toda uma equipe com todos os detalhes que aquela situação particular exige, se ela não tem uma estrutura de planejamento, se ela não tem uma estrutura de acompanhamento de indicadores, de treinamento, e ainda mobilizando uma quantidade muito grande de pessoas. Realmente é um desafio e parabéns para aqueles que estão conseguindo fazer sem usar as ferramentas, sem estar certificados, sem ter o método. E isso mostra um valor humano muito grande. Só que tem um custo muito pesado você Alto. fazer tudo meio que no braço, né? E hoje a gente tem aí, até nós estamos fazendo o nosso processo junto com você, com a Zorzal, de certificação também. Não é mais naquela época, né? Porque eu acho que tem muita empresa que deve achar que ainda tem que chamar o consultor para dentro da empresa para olhar aquele monte de papel, mobilizar a empresa toda. Mudou essa história, né, Zonzal? Mudou completamente. O próprio exemplo da MetaX é isso, né? Vocês têm pessoas no Brasil inteiro. Lembra daquele momento que a gente fez uma reunião onde tinha um no Rio Grande do Sul, outro no Rio, no Rio de Janeiro, tinha um no Nordeste também. Isso. Então, o dinamismo é muito forte. Antes da pandemia, a Zorzal, 95% das nossas atividades eram presenciais. Então, para justificar a questão de trânsito, você ficava 4, 8 horas no cliente e todo mundo parava. Você agendava, as pessoas sentavam ali e você ia trabalhando aqueles itens da norma e praticando as melhorias que deveriam ser implementadas. Pensa hoje alguém parar 4 horas no setor de uma empresa ou pessoas para ficar dedicada a uma situação muito pontual. Isso já é um grande desafio. Com a pandemia, isso se tornou online, porém, ainda num formato de transferência de tecnologia 1 a 1, ao vivo. Mas já, pelo menos, numa modalidade de reuniões de 1 hora. E aí você conseguia distribuir, já que eu não preciso gastar 2 horas para visitar o cliente e ter que voltar, eu posso fazer uma reunião na segunda, outra na quarta. Elas são muito mais produtivas, porque a gente foca naquilo ali, já tem essa cultura de marcou horário, ninguém atrasa, e que vai terminar porque já tem uma outra. Então você tem que, naquele tempo, fazer o que você tem que fazer. E depois, no modelo anterior, você voltava lá 15 dias, eu não fiz ainda fiquei com as dúvidas. Hoje a interação é completa. E nós evoluímos no pós-pandemia para a plataforma. Hoje em dia, a Zorzal não implementa a ISO 9001 de forma presencial em nenhum cliente. Tem uma auditoria no final, que é presencial, que pode ser presencial, mas todo o processo de consultoria é um conteúdo e que a pessoa consome isso durante aqueles meses de implantação. Curiosamente, coincidentemente, hoje a gente teve um cliente que ele tem pessoas trabalhando no mundo inteiro em diversos fusos horários. Seria impossível implantar uma ISO lá se fosse no método anterior. Caramba, legal. E aí o processo de workflow também, né, que acontece, de cobrança, ele é muito importante. Agora,
E com relação à inteligência artificial, hoje você tem aí mecanismos de fazer os textos, né, estruturados, né? Isso dá para você transportar para essa parte da qualidade também? Isso é uma experiência muito positiva que a gente está vivendo. Porque é o seguinte, a gente não pode confiar 100% na resposta da inteligência Uhum, e também tem que saber fazer as perguntas certas. exatamente. Então, para isso, você tem que dominar o conhecimento. Você continua sendo relevante em todo o processo. Uhum, O ser humano, para aquilo que é aplicado na inteligência, você uhum. precisa continuar dominando. Mas, se você faz as perguntas certas e tem o conhecimento para ajustar e corrigir depois, o grande produtividade é absurdo. É grande, né, É cara? muito. A É, gente tem eu usado e faz tenho diferença. usado, Luciano. Tem. Não só para gerar conteúdo, Uhum, mas também, por exemplo, agora a gente tem alguns treinamentos nossos. O que, que a gente faz? É uma inteligência artificial que a gente tem o texto, uhum, que a minha equipe, por exemplo, prepara, eu valido, e aí uhum. bota na plataforma, o avatar, ele faz o treinamento com base no que está escrito. Sim, Então você tem a produção do vídeo para, lógico, não um curso grande, né? sim. Mas para mini cursos, por exemplo, de como Uhum. tratar uma não conformidade, como Instrutivo, tratar. instrutivo. Funciona perfeitamente e aí a produtividade aumentou Não, muito. eu acredito que para realmente para auditoria, para a consultoria em si, deve ter sido um ganho muito grande, né? Agora eu digo até mesmo para a gente que está fazendo lá a construção Ah, sim. da argumentativa, né? E da estrutura da empresa, né? Sempre vem aquele momento que você tem que ir lá e se debulhar em cima dos textos e fazer colocar em texto mesmo, né? Uhum. O teu processo. Eu acho que isso, de certa forma, veio aí para ajudar bastante, né, cara? O nosso cliente, assim, no nosso caso, a gente já passa essas informações para ele. E a partir dali ele tem que fazer o ajuste, porque Uhum, cada realidade é uma, né? E uhum, nessa hora, muitas vezes a inteligência artificial, ela te inspira. Tipo uhum, assim, estou pensando aqui, que indicadores eu vou né? usar aqui no meu setor, na minha empresa? Se eu Uhum, souber fazer a pergunta, vai vir alguns que você vai aproveitar e outros vão uhum. te inspirar para você fazer aquilo que é o melhor. Então, a gente está falando aqui esse tempo todo sobre a qualidade, né? A gestão da qualidade do futuro, né? São as ferramentas atuais e que está tirando um pouco aquela impressão de que muitas empresas devem achar, não, a qualidade já é coisa do passado, hoje já existem outras formas de certificação, ou até nem precisa de certificação. Quer dizer, a coisa está se remodelando, né, cara? Então, lá atrás, quando eu comecei a minha formação, falava que qualidade era moda, mas nunca entregar para o cliente o que você combinou no prazo adequado, de forma organizada e planejada, nunca vai deixar de ser uma necessidade básica. A gente vê É. muita coisa em torno de agradar o cliente, de fazer isso e aquilo, mas nunca o cliente vai valorizar a cereja do bolo se ele comprou um bolo de chocolate e você entregou um de laranja torto. É. Então, conseguir entregar, fazer o básico e entregar bem feito aquilo que você prometeu é o mínimo. E para isso você não precisa suar sangue. Você tem metodologia, você tem processo, você tem estudo estruturado, que são as empresas, por exemplo, certificadas ou outros com outras tecnologias, para conseguir esse resultado. E cada vez mais o desafio está maior. Olha as Uhum. exigências que a gente tem no mercado hoje. Hoje é muito mais difícil atender um cliente do que 10 anos atrás. Haja visto tudo que a gente tem vivenciado, por exemplo, nas grandes indústrias, os riscos que elas estão submetidas, as cláusulas contratuais que antes não existiam. Como é que você, hoje, nunca foi, mas cada vez mais nesse futuro que você coloca, é impensável não cumprir requisitos contratuais. É Uhum. impensável negligenciar regras, compliance e outras situações LGPD, enfim, que vão sendo postas e que eu acho que eu vou me aventurar, vou abrir uma empresa e porque eu sei fazer ali o serviço, vai dar Uhum. tudo certo. Isso de certa forma vai respingar. De alguma forma isso vai aparecer, né? Como aconteceu, até a gente estava comentando com a Aretusa, com a doutora Aretusa e a doutora Mayra aqui, no último episódio, sobre uma questão específica que teve lá no Rio Grande do Sul, das vinícolas lá, que houve
um escândalo a respeito da questão do trabalho escravo e tudo, né? É, eu acho que de alguma forma isso vai aparecer, isso vai respingar, né? E a mídia, a internet vai descobrir, vai saber disso, né? E aí a reputação vai por água abaixo, né, cara? Eu acho que isso É, que tem que ser a preocupação maior, né? é tudo muito rápido hoje, né? É muito E para rápido. você construir, né, é um desafio, mas para você perder por um deslize, um detalhe que você não prestou atenção, os detalhes cada vez mais fazem diferença. E como é que você vai se preocupar com detalhes se o todo não está bem estruturado? Então, tem gente que não tem noção do risco que está correndo, até por ignorância, pelo fato de ignorar as situações às quais está envolvida, o Uhum. ambiente. O que tem de empresa que não tem planejamento estratégico, que não. Aí pensa assim, poxa, mas o mundo está mudando tanto, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico? Eu sempre falo, não é uma questão de adivinhar o futuro, é estar Uhum. preparado para ele, seja ele qual for. Uhum. Tanto que metodologias das ágeis, por exemplo, como o OKR, que Uhum. você faz um acompanhamento do planejamento semanal, com revisões Uhum. trimestrais, cada vez ganham mais força no mercado. Sim, Por quê? A gente sabe que esse futuro está sendo construído. Que se a exatamente. gente tiver essa conversa daqui a 3 meses, a gente pode estar discutindo um assunto completamente novo que surgiu nesse meio tempo. O que não invalida tudo que a gente aprendeu e construiu para ter a capacidade de chegar agora e saber desfrutar desse lado positivo que tem tudo isso. É, é se preparar para isso, né, cara? Então, e agora? Qual que tá sendo o teu momento aí, o momento da Dorsal e quais são os entendimentos, aí, as aspirações para o futuro aí que você tem? A gente está até dentro dessa questão tecnológica que você Uhum. falou, Uhum. a gente entende que aquela consultoria que é no formato de simplesmente passar conhecimento, mas não dá também a ferramenta para que a pessoa, para que a empresa consiga desenvolver, seja através de parceiros ou Uhum. através de produtos próprios, a Uhum. gente vem lançando produtos. E esse ano, esse semestre agora, nós vamos lançar uma marca nova, que é a Uhum. Tali, que é para os nossos sistemas. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, a Atalho OKR, que é uma Uhum. plataforma que já está em 10 clientes, e que a gente movimenta todo o planejamento estratégico e transforma aquilo em algo dinâmico. Em que muitas vezes as empresas faziam um planejamento estratégico, meio que deixava aquilo encalhado e no final do ano vamos revisar e aquilo não se transformava em ações. Então, a gente Uhum. tem ferramentas para trabalhar também essa questão de vamos melhorar o processo, mas vamos melhorar o processo com tecnologia. Esse ano a gente, graças a Deus, tem crescido bastante. Felizmente, né, as metas já estão sendo batidas Uhum. em relação ao que a gente planejou ano passado. E para o ano que vem, continuar dentro dessa visão de que gestão e tecnologia, dados, informação, isso é fundamental para o que vem por aí. Então, hoje, a gente sempre fala, Zorzal, gestão e tecnologia. Não dá para pensar nas duas coisas. Eu não consigo fazer uma boa gestão de empresa sem tecnologia. E não adianta ter tecnologia se eu não tenho gestão. Então, oferecer isso para as empresas é o nosso diferencial. Inclusive, agora a gente está começando um projeto novo que tá, assim, é fantástico, que é uma empresa que está sendo estruturada do zero. E a meta, em 6 meses, nós vamos certificar a ISO 9001, porque ela já está Uhum. tendo o primeiro cliente e já estão modelando tudo do jeito que tem que ser e Uhum. altamente tecnológica para responder a toda essa demanda. Foi assim que nós começamos, né? Eu também, quando a gente começou a MetaX, né? Nós começamos fazendo o nosso planejamento estratégico junto com vocês, Uhum. e depois entramos no processo de certificação. Quer dizer, dar toda essa base estrutural para a empresa mesmo que está começando ali, e eu acho que esse é o caminho, né, cara, para você nascer certo, né? Sim, porque assim, eu digo na vida, ou você vai aprender porque se aliou a competências, buscou informação em boas referências, ou você vai na base da tentativa e erro, que é a mais cara. Até mesmo os especialistas não podem te garantir que aquela é a melhor solução. Ainda ali tem um aprendizado. Uhum. Porém, se você estiver sozinho, é muito mais difícil. A sua curva de aprendizado é muito mais lenta.
Então, quando você pega investidores, por exemplo, você quer o retorno do seu investimento. E ele está diretamente associado à sua capacidade de aprendizado naquilo. Tem uma frase que eu sempre falo, que é de um cliente meu. Eu, enquanto consultor, aprendo muito com os empresários, que são Uhum, pessoas de sucesso, que deram uhum, certo, uhum, e até muitas vezes sem as ferramentas que precisavam. E esse empresário, ele tinha vários negócios, desde plantação em Goiás, a empresa de vidro, empresa de comércio exterior. E aí eu perguntei para ele, como que o senhor percebe aonde vale a pena investir, onde vai dar dinheiro? Como é que o senhor escolhe? Ele falou assim, Luciano, tudo dá dinheiro, tudo. Tem gente que ganha dinheiro ficando rico com churrasquinho, uhum. com cinema, com entretenimento, com indústria, tudo dá dinheiro. Só tem um detalhe: você tem que aprender a ganhar esse dinheiro antes de quebrar. Ou seja, a curva de aprendizado é a chave. Se Uhum. você não pegar o jeito do negócio enquanto você não consegue se sustentar, porque no início é mais difícil, então você separou um dinheiro ali para investir, uma hora esse dinheiro vai acabar se você não aprender como ganhar dinheiro com aquele negócio. Uhum. Então é uma das lições mais sábias que eu aprendi, que realmente, se a gente não focar no nosso negócio em aprender rápido, a gente vai ficar para trás. E no caso dessas empresas que prestam serviço para grandes empresas, as demandas estão crescendo muito rápido e os desafios também. Então, se você pensa em aprender no ritmo que você aprendeu 10 anos atrás, você vai ficar no meio do caminho. Não, já mudou totalmente a configuração hoje em dia. Você não tem noção, tem empresas que não têm noção do nível de exigência que é hoje você ser um fornecedor para essas grandes indústrias, né? Até porque não são as grandes indústrias que exigem isso, né? Hoje é um mundo. Se você quer um país de produtividade, de pessoas competentes, né, o nível de exigência ele vai aumentar naturalmente, né? Então a gente vem estruturando uma ideia aqui, isso vamos dizer assim, é um lema que nós estamos criando nas nossas empresas, que é transformar, pode ser uma coisa muito viajante, né, até, mas não é errado a gente pensar que eu quero transformar o meu país, né, num país de pessoas que sejam comprometidas. Né? Pessoas comprometidas, pessoas que tenham produtividade, a gente ir lá para fora e falar que nós somos brasileiros e o cara entender que o brasileiro é um profissional, né? Que gera resultado, assim como você fala do japonês, por exemplo, né? Uhum. E, a nossa ideia é criar um selo, de cultura ou de empresas que são premium para poder fornecer para essas grandes indústrias, né? De certa forma, a qualidade ela vai contribuir muito para isso, ela é parte desse processo, né? E a gente acredita que ah, esse é a tendência, né, daqui para frente, né, Rosão? Primeiro, o que você falou é muito importante, penso, como brasileiro, né? Porque se não formos nós brasileiros, é o quê? O estrangeiro que vai pensar em mudar o nosso país? Fica complicado. Somos nós, É. né? E a essência que está nisso tudo é que hoje é tudo, a gente fala aí das fake news, né? Então, se vende muito bem, se mascara muito bem. Então, Uhum. você saber quem realmente tem aquele conteúdo, quem pode entregar, quem tem base, quem é estruturado, do que não tem, muitas vezes você olha o site, parece empresas idênticas até, que vão te Uhum. entregar o mesmo produto, o mesmo serviço. Se você for lá fazer uma auditoria, vai ver que é ou obra do acaso, que por acaso eles conseguem atender, ou porque alguém está suando sangue e tem uma competência pessoal lá que está dando conta. Mas não é uma empresa. Aquilo ali é um conjunto de pessoas muito competentes que estão se matando de forma desorganizada para entregar para o cliente o que ele vendeu. O que é completamente diferente de uma empresa estruturada, em Uhum. que tem esse processo de forma natural, onde os seus talentos se potencializam ali e conseguem pensar em algo mais elaborado e estruturado. Essa questão do selo vai muito na de separar quem é quem. E hoje está muito difícil saber quem é quem. Uhum. Tanto pessoal, mas empresa também, né? Então, imagina essas grandes empresas, indústrias, diante do desafio que elas têm, separar quem é quem. E isso Uhum. passa por evidenciar. Então, Uhum. muitas vezes se fala de burocracia, mas não é burocracia, é formalização. Uhum. Quando você precisa de comprovar alguma coisa, você tem um documento.
Você tem aquela informação. A própria ISO 9000, nessa última versão, antes você tinha os nomes procedimentos e registros. Agora fala-se informação documentada. Porque ninguém quer documento, a gente quer informação. Mas ela precisa estar documentada e organizada para eu conseguir acessá-la e estar disponível. Exatamente. Agora, para finalizar, a gente gostaria de você desse aí o teu último recado, dando as redes sociais e o que as empresas podem buscar aí na Zorzal, né? E que tem um grande diferencial hoje em dia no mercado aqui, principalmente para as empresas capixabas, mas enfim, já está atuando hoje no Brasil inteiro. Então, dá o teu jabá aí. Então tá joia. A nossa missão é a seguinte: imagina um mundo onde todas as empresas cumpram o seu papel, onde a padaria cumpre o papel dela, o hospital, a escola, a indústria, a empresa de tecnologia, ou seja, ela cumpre aquilo com o cliente. Imagina como esse mundo ia ser bom de morar, onde cada empresa cumprisse. Essa é a missão da Zorzal: ajudar as empresas a melhorarem os seus processos, a se organizarem para entregar aos seus clientes aquilo que ela se propõe a fazer. Com isso, vai aumentar a satisfação deles, reduzir reclamações, mas não fazer isso pagando um alto preço de relações internas, por exemplo, de cobranças. Fazer isso de forma organizada, planejada e com lucratividade, porque a finalidade da empresa é ter lucro. Então, tudo isso é possível. Se você, empresário, tem dificuldade de acreditar que dá para gerenciar uma empresa, ter qualidade de vida, que é possível fazer mais e ter desafios e conseguir atingir, a gente pode ajudar você. Porque a gente tem instrumentos, ferramentas para aquilo que eu falei aqui da curva de aprendizado. A gente precisa acelerar a curva de aprendizado e não precisa pagar por aquilo que os outros já pagaram, pelo preço de começar do zero. Esse é o meu recado, a gente está à disposição. Visitem nosso site www.zorzal.com.br. Vai ser uma satisfação a gente poder conversar. Legal, meu amigo. Pô, muito obrigado, cara. Eu acho que eu só tenho acertado aqui em ter chamado pessoas bem específicas, né, que fazem parte da construção do nosso negócio. Você é parte fundamental disso e esperamos aí colher bons frutos juntos ainda, Com certeza. muito tempo, né? E o local aqui está sempre aberto, aqui o nosso podcast, para poder dar o recado adequado para essas empresas, que elas precisam dessa estrutura de conhecimento, né? E eu acredito que isso vai ser, com certeza, de muito valor aí para as empresas. Então, pessoal, muito obrigado aí, mais uma vez, e fique com a gente aí nos próximos capítulos também.